Receita Federal regulamenta o HELP. Saiu hoje essa notícia aqui no portal da Receita Federal, dizendo que o programa foi regularizado, né, através de uma instrução normativa, foi publicada hoje pela manhã. Ok. O que isso muda? Teve alguma alteração no contexto do HELP? Como que eu faço para solicitar o pedido? Então eu vou te dar aqui uma visão panorâmica de como você vai proceder para solicitar o seu parcelamento e fazer aqui as considerações gerais sobre este programa. Se você quiser conhecer os detalhes, aqui na descrição eu vou deixar anotado o link para o vídeo onde eu olhei a lei complementar de modo completo com os detalhes sobre o HELP, ok? Então eu vou colocar na tela aqui algumas anotações para que nós possamos ver de maneira geral como que ficou essa instrução normativa da Receita Federal. Muito bem, a instrução normativa foi publicada hoje, dia 29 de abril, a instrução número 2078. Aqui ela trouxe basicamente uma replicação das orientações que saiu na lei complementar e disse como é que você vai fazer para solicitar este parcelamento. Muito bem, os débitos que podem ser incluídos no parcelamento são os débitos do Simples Nacional, aqueles que estiverem vencidos até fevereiro de 2022. E as empresas que podem solicitar são as microempresas, incluindo os MEIs, tá? Mesmo que neste momento elas estiverem em recuperação judicial e estejam optantes ou até mesmo forem desenquadradas do sistema do Simples Nacional, podem fazer a solicitação do parcelamento. Os débitos que poderão ser incluídos, a Receita Federal fez uma lista aqui, ó. Basicamente, essa primeira é o parcelamento do MEI, tá? A segunda é o PERT do Simples Nacional, a outra também, e o parcelamento convencional do Simples Nacional, que é esse outro item. Todos esses programas, se eles estiverem em andamento, você tiver parcelamento em andamento, você poderá desistir dele e incluir nessa modalidade de parcelamento que está sendo oferecida nesse momento. Então este programa ele foi pensado para as empresas que foram impactadas dentro desse problema sanitário que nós vivemos, né, e tiveram o seu faturamento reduzido. Eu vou mostrar numa tabela prática que eu fiz como que você vai entender, como que você vai proceder, que tamanho de entrada você vai ter que oferecer para poder entrar nesse programa, dependendo do impacto que você sofreu no seu faturamento. Então vamos olhar aqui. Primeira coisa que você tem que considerar neste parcelamento é obter o valor da dívida consolidada. Se você tiver algum débito que você ainda não declarou, ou seja, você não prestou aquela informação para a Receita Federal, ela não sabe que você deve ainda, você tem que fazer isso imediatamente. Você tem que fazer isso até 3 dias antes de solicitar o seu parcelamento. Então a primeira coisa é você obter o valor da dívida consolidada e declarar, tá, se ela ainda não tiver sido feito. Você vai identificar qual foi o impacto no faturamento e comparar o período de março até dezembro de 2020 com março e dezembro de 2019. Então, basicamente, você vai olhar para o ano 2020 e verificar se esse faturamento seu diminuiu em relação a 2019. Tá? Se você teve redução, aí vem as condições para que você entre no parcelamento. Então, vamos lá. Essa tabela aqui eu vou te mostrar como que você faz a leitura dela. Muito bem. Aqui eu anotei, ó, se você teve redução no seu faturamento de 0 até 15%, ou seja, você em relação 2020 em relação a 2019, o seu faturamento ficou ali praticamente o mesmo valor, ou se teve uma queda pequena até 15%. Já se o seu faturamento teve uma queda mais acentuada, de 15% a 30%, tem outras condições. E assim o raciocínio se segue, até aquelas empresas que tiveram impacto de 80% na redução do faturamento, ou até mesmo fechar as portas ali, ficou com 100% de redução, ou seja, ficou sem faturamento. Então, para aquelas empresas que o faturamento reduziu nada ou até 15%, vai ter que dar uma entrada na dívida consolidada de 12,5% do valor da dívida. Se o impacto foi de 15% a 30% na redução do faturamento, a entrada cai para 10%. De maneira que essa redução na entrada, no valor da entrada, ela cai para 1% se o seu faturamento foi impactado em 80% ou você ficou sem movimento. Neste caso, toda a sua dívida pendente você vai ter que dar 1% de entrada. Muito bem. E depois que eu dei entrada, como que eu faço? Bom, primeira situação que nós temos que mencionar é que
A entrada ela pode ser parcelada em até 8 vezes. Então, está previsto você fazer a solicitação do seu parcelamento até 31 de maio e já pagar a primeira parcela. Você vai pagar maio até dezembro, 8 parcelas que vão representar a entrada nesses percentuais. Você vai pegar a sua dívida, ver o percentual de entrada que você tem que dar, e esse percentual de entrada você vai dividir em 8 parcelas de maio a dezembro. A partir de janeiro de 2023, você vai começar a pagar então as parcelas. E como é que vai ser o pagamento? As 12 primeiras parcelas, você vai pagar 0,4% em cada parcela. Ou seja, você vai pagar 4,8% do total da sua dívida no primeiro ano. No segundo ano, você vai pagar 0,5% em cada mês, tá? Da parcela 13 a 24, o que vai representar 6% do total da sua dívida. Da parcela 25 a 36, você vai pagar 0,6% da sua dívida, o que vai representar 7,2% nessas 12 parcelas. Dali em diante, da 37ª parcela em diante, você vai pagar o restante da sua dívida. Ou seja, se você deu 12,5% de entrada, pagou 4,8% no primeiro ano, 6% no segundo, 7,2% no terceiro, sobra 69%, 69,5% de saldo restante da dívida para você executar o pagamento. E em cima deste saldo restante, você vai ser beneficiado com a redução de multas e juros. E essa redução ela está anotada aqui embaixo. Então é dessa forma que você lê esta tabela prática. E assim se segue, dependendo do impacto que você teve no seu faturamento. De maneira que quem teve um impacto de 80% ou ficou com as portas fechadas, vai pagar 1% de entrada, mais o percentual do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vai sobrar 81% da dívida. Desses 81% da dívida, ele vai receber um desconto nos juros de 90% e na multa de mora, multa de ofício e multas isoladas também de 90%, ok? Uma coisa que não foi mencionada nesta instrução normativa foi em relação aos encargos legais. Isso está previsto lá na lei. Na instrução normativa não foi mencionado. Então anotei aqui, em vermelho, ó, lá na lei está previsto que também vai ter redução, tá? Para os encargos legais e honorários advocatícios. Então também aqui, a depender do impacto de redução no faturamento, tinha um impacto aqui nesses encargos legais e honorários advocatícios. Então fica esse ponto de observação aí. Por que não consta na instrução normativa? A verificar, tá bom? Outro detalhe é, as minhas parcelas elas vão ser reajustadas, vai ter juros? Sim, vai ter o juro da taxa Selic, você vai atualizando mês a mês até a data do pagamento, e no mês do pagamento você vai pagar 1% de juro adicional. Então, atualiza-se pela Selic até o mês anterior ao pagamento, e no mês do pagamento acrescenta-se 1%. Então vai ser assim que vai ser atualizado o valor do parcelamento. Então, atualmente, nós estamos aqui a 11,75 mais ou menos a taxa Selic. As parcelas mínimas são de R$300, então o parcelamento máximo, né, eu falei que era da parcela 37 em diante, é onde você vai parcelar no número máximo de parcelas que você puder, até 180 parcelas. Então, você vai verificar a parcela mínima e o número máximo de parcelas que você pode parcelar dentro desta parcela mínima, tá bom? Então, débitos previdenciários, olha só, os débitos previdenciários que estiverem ali dentro do Simples, se você pode parcelar? Pode, mas o máximo é 60 parcelas, tá? Então não vai entrar na regra de 180 parcelas. Quais são as condições para você permanecer dentro do programa? É você manter em dia tanto o parcelamento quanto os impostos que você tiver. A situação junto ao FGTS tem que estar regular. Se acontecer um atraso, tá? 3 parcelas consecutivas é motivo de exclusão ou 6 parcelas alternadas. Vamos ver o que mais? Se você deixar pagar uma parcela no final, também pode ser excluído. Se você fizer qualquer questionamento judicial também. Ok, você fez uma panorâmica aí sobre as regras, mas isso já estava conhecido pela lei que saiu. E aí, como é que eu faço para solicitar? Então, vamos aqui na nota que a Receita Federal divulgou, divulgado hoje. Aqui ela diz o seguinte, ó, como fazer a adesão. Então, para aderir ao programa, vai ter que acessar o portal do ECAC, tá? Então, lá na Receita Federal, você pode acessar isso com
conta Gov, com certificado digital e fazer o pedido desse parcelamento. Também no sistema do Simples, no portal do Simples Nacional, você vai fazer isso. Durante a adesão, a empresa deverá indicar as dívidas que serão incluídas. Se optar por incluir dívidas parceladas ou em discussão administrativa, precisará desistir do parcelamento conforme o caso. E a aprovação do pedido fica condicionada ao pagamento da primeira prestação. Tá? Quem não pagar integralmente os valores da entrada até o 8º mês, eles podem ter o parcelamento cancelado. Tá? Então você vai ter que fazer o pedido da primeira parcela da entrada, vai identificar o valor da entrada, pagar a primeira parcela em maio e até a 8ª parcela da entrada, que é em dezembro, você vai ter que manter isso pago em dia. E se você não pagar essas parcelas, você pode perder aí o parcelamento total. Uma coisa importante a mencionar é, se você desistir de algum parcelamento e esse parcelamento não for incluído no HELP, ou você perder o HELP por não ter pago a entrada completamente ou qualquer outra situação, o parcelamento que você desistiu para entrar não pode retornar. Você não tem como pedir o retorno da atividade daquele parcelamento, você acabou perdendo tudo, tá bom? Outro detalhe muito importante nesse programa você considerar é que enquanto você fizer o parcelamento do HELP, você não poderá mais atrasar seus tributos e se por acaso acontecer um atraso, não pode solicitar outro parcelamento. Você não vai poder ter um parcelamento concomitante com o parcelamento do HELP. Então, muita atenção a esses pontos. Dando mais uma olhada aqui na notícia, ó, as modalidades, né, que são os descontos, conforme eu mostrei na tabela prática, tá? Que mais? Como pagar as parcelas? Então aqui ele mostra também na tabela prática que eu mencionei, ó, 180 parcelas, aí vem as regrinhas. O que não entra no HELP? Então aqui também ó, tem uma observação importante, não entra no HELP multas por descumprimento de obrigação acessória, como as por atraso de declarações e as contribuições previdenciárias, conforme eu mencionei. Então é isso. Devidamente atualizado sobre o HELP, agora é entrar no portal, fazer a solicitação, fazer o mapeamento das dívidas que você tem, para que você continue usufruindo do Simples Nacional, se isso for importante para a sua empresa, tá bom? Se ficou alguma dúvida, algum comentário, se você precisar de ajuda para operacionalizar este parcelamento, os meus contatos estão aqui embaixo, pode deixar seu comentário, mandar um direct para mim no Instagram. Se você quiser o PDF comentado, né, ou essa tabela prática, pode mandar lá, entra lá no meu Instagram, começa a seguir, manda um direct que eu te encaminho essa planilha para você ter aí esse mapa, tá bom? Então, são essas informações, espero que tenham sido muito úteis para você. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos para a gente poder espalhar essas informações. Aqui no meu canal é assim, eu procuro falar uma linguagem fácil, mostrar da maneira mais didática possível para que você compreenda, porque você compreendendo você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Até o próximo conteúdo.